esquece, vamos falar de Abraão, nosso pai na fé. Olha o que o texto está falando dele. Olha o que está falando de Abraão. Por quê? Se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Porque diante de Deus, minha filha, ninguém se gloria. Ninguém se gloria. Aí no versículo 4, ora, pois, que diz as escrituras? Aí o que o apóstolo Paulo está falando? Nossa, Paulo é violento demais. Ele está falando assim, ó. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, então ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Aí ele vai falar o quê? Aí os que estão ouvindo lá na carta da igreja romana falam assim, mas então Abraão não pode se gloriar, ele não foi justificado pelas obras. Aí o apóstolo Paulo fala assim, ó, o que diz as escrituras? Sabe o que ele está falando? Não vamos pensar no que você está achando, não. Vamos para as escrituras, o que ela está falando? E é isso que muda a nossa história. Olha o que o apóstolo Paulo está falando, Douglas. Ele está falando assim, ó, eu vou falar de Abraão. Eu não estou falando de qualquer um, não. Eu estou falando uma das maiores referências para vocês, judeus. Se ele foi justificado pelas obras, ele tinha que se gloriar. Mas diante de Deus, ele não tem que se gloriar, não. O que diz as escrituras? Aí ele vai falar, o que diz as escrituras? Olha lá, ó. Verso 3. Pois, o que diz as escrituras? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. O que ele está falando? Ele está falando assim, ó. O que diz as escrituras? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Espera aí, está falando que Abraão praticou boa obra e isso foi lhe imputado como justiça? Sim ou não? Não, está falando assim, ó. Creu. O que tem de diferente de Abraão, de mim e de você, Adriana? Nada. Do mesmo jeito que Abraão creu, Letícia, eu creio, você crê. O que diz as escrituras? Aonde que está isso, pastor? Isso está em Gênesis 15, versículo 6. Quando Deus se revela para Abraão e fala assim, ó, Abraão, ele era pagão, viu? Era pagão, ele adorava muitos deuses. Aí Deus se revela para Abraão e fala, Abraão, sai do meio da tua casa. Por quê? Porque, segundo a tradição judaica, o pai de Abraão era fabricador de ídolos. Fazia ídolo de tudo quanto é tamanho e vendia ídolos para as pessoas adorar e rezar para os ídolos. Aí Deus olha para Abraão e fala, Abraão, sai do meio da sua casa, da sua parentela, da sua família. Vai embora daí, porque eu tenho uma grande promessa para fazer na sua família, só que para mim cumprir essa promessa, a primeira coisa que você tem que fazer é sair do meio dessa parafernália aí, no meio dessa bagunça, no meio dessa idolatria. Sai desse meio. Aí Abraão sai. Na hora que Abraão está no meio do caminho, Deus se revela para Abraão no Gênesis 15:6 e fala assim, ó, sai da tua tenda. Aí ele sai da tenda e fala, olha para as estrelas do céu. Aí ele olha, aí fala assim, ó, tá vendo as estrelas do céu? Conta. Alguém consegue contar as estrelas do céu? Aí ele fala, conta, Abraão. Aí Deus fala assim, assim será a tua descendência. E assim será a tua geração. Aí a palavra de Deus fala assim, ó, e Abraão creu. Aí o texto fala assim, creu ele no Senhor. Me ajudando a pregar. E Abraão creu. Aí o texto fala assim, ó, e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, do mesmo jeito que Abraão creu na promessa, eu e você cremos também. E isso é imputado como justiça. Como eu sou justificado, pastor? Não é você tendo atitudes melhores, você melhorando a sua conduta para você, entenda isso, para você se salvar. Não, você tem que crer em Deus. E isso é justificado, e isso é imputado como justiça para você.